você já sabe, eu sou o Zé Luiz, do Ayurveda Brasil, e eu estou nesse vídeo hoje meio que fazendo uma continuidade ao que nós falamos em um vídeo anterior, onde eu falei sobre alimentação, sobre a questão de orgânicos e naturais, essa atenção que nós precisamos ter nessa seleção, quando nós estamos escolhendo aquilo que nós vamos ingerir e fazer a manutenção daquilo que nós somos feitos. Hoje eu vou falar para vocês rapidamente sobre um termo do sânscrito que está muito presente dentro das escrituras de Ayurveda, né, as escrituras que embasam todo o conhecimento, toda a prática de Ayurveda. E esta expressão, vamos dizer assim, se chama Viruddha Ahara. E isto, em termos assim mais coloquiais, são alimentos incompatíveis. Alimentos que, quando estão presentes na mesma refeição, eles se tornam totalmente antagônicos. Por que isso acontece? Porque existem alimentos que pertencem a um determinado grupo nutricional e outros alimentos que pertencem a outro grupo irão demandar grupos diferentes de enzimas para poderem ser metabolizados. Ou seja, eles isoladamente, eles não causam nenhum problema. Mas no momento que nós misturamos e que dentro do estômago, dentro do trato digestivo, se precisa combinar enzimas, estas enzimas, sim, elas são antagônicas entre si. Às vezes vão nos trazer mais hiperacidez, às vezes irão nos trazer pela inatividade, pela falta de potencialidade, vão nos trazer indigestão. Mas eu queria focar nesse vídeo em particular, depois nós vamos falar mais sobre alimentos que são incompatíveis, sobre dois alimentos que estão muito presentes na nossa alimentação hoje, especialmente de crianças, né? Os adultos também, mas eu tenho uma atenção maior com crianças, pelo simples fato que as crianças elas não têm ainda, até, vamos dizer assim, a primeira década de vida, elas não têm uma maturidade metabólica o suficiente para comerem o que nós estamos presenciando aí que as crianças estão comendo. Especialmente aquilo que agride, que demanda um trabalho mais específico do fígado. Bom, os sábios de Ayurveda, né, os cientistas antigos, eu prefiro chamá-los de cientistas, eu acho que é uma coisa igualmente respeitosa como sábio, eles identificaram que nós não poderíamos misturar mel e ghee. Ghee, para quem não sabe, é a manteiga clarificada. E às vezes existe uma certa desinformação sobre este dado importantíssimo. Não é apenas o mel e não é apenas o ghee. É que naquele momento que eles estavam analisando, avaliando todas essas combinações, todas essas ofertas de nutrientes, o que se tinha de referência de mais doce era o mel. E a gordura que era mais usada por ser a mais pura era o ghee. Então, estes cientistas antigos, eles viram que toda vez que um indivíduo tinha uma dose muito semelhante de ghee e de mel na alimentação, numa refeição, propriamente dita, o organismo respondia de uma forma inadequada. Isso era presenciado através do exame do pulso, que nós terapeutas de Ayurveda fazemos, de observações da língua e da própria vitalidade. Até mesmo os odores, os expurgos, né, daquela pessoa, daquele indivíduo que havia ingerido isso. Só que nós não podemos ficar limitados ao mel e o ghee. Então, numa amplitude, né, dentro daquilo que nós temos hoje como referência de oferta nutricional, são todas as gorduras, boas ou não, e todos os açúcares. Então, no momento que nós estamos misturando estes dois ingredientes, nós estamos revertendo aquilo que os sábios, que os cientistas antigos chamaram de Viruddha Ahara, alimento incompatível. E se nós observarmos hoje, nós temos uma gama enorme dessas incompatibilidades. Né? E por que eu falo das crianças? As crianças elas têm uma tendência a procurar mais o sabor doce, até pela idade que elas estão vivendo, dentro de Ayurveda, a idade Kapha,
né? É uma idade construtora. Então, quando nós estamos, por exemplo, dependendo de onde você está, se você está aqui no Brasil, aí em Portugal, nós estamos vendo que churros, sonho de padaria, donuts, pipoca doce na porta do cinema, sorvete, bolo, tudo isso dentro do escopo de Ayurveda é considerado viruda rara, alimentos que são incompatíveis. E o que eles acontecem, para a gente entender isso mais aqui numa visão mais ocidentalizada? Eles vão demandar que o fígado e o pâncreas tenham que trabalhar no seu ápice. E eles, né, vamos aqui fazer uma brincadeirinha, eles moram neste mesmo condomínio chamado corpo humano, mas eles não descem junto para o play. Acontece um desequilíbrio metabólico quando fígado e pâncreas são solicitados na sua plenitude máxima a terem que trabalhar juntos. O que acontece isso? O organismo entende que essa conjunção, essa formação de enzimas e de tantas outras substâncias que nós produzimos para poder fazer o processo metabólico, o organismo entende que existe algo totalmente distoante. E como que nós vamos reagir? Nós passamos a reagir como nós estivéssemos tendo um quadro inflamatório. Então, toda vez que nós estamos falando de quadro inflamatório, nós estamos, de certa maneira, pedindo o reforço ou pedindo a atenção do nosso sistema imunológico também. Estamos sendo vítimas de uma invasão, de um distúrbio que está trazendo inflamação. Então, o que acontece? Além de nós estarmos comendo um alimento que é incompatível, nós estamos nos intoxicando e, ao mesmo tempo, nós estamos abrindo a possibilidade que a nossa flora intestinal, que é a grande responsável pelo sistema imunológico, ela também seja mobilizada, de certa maneira, desnecessariamente. Então, todo esse processo começa a desparametrizar as proteções naturais que nós temos do nosso corpo. Um dos médicos que trabalha na nossa escola, né, dando consultoria a partir da Índia, ele diz que, na verdade, toda vez que isso acontece, explica muito por que hoje, em todo o globo, nós temos inúmeros problemas de ordem digestiva, por hiperacidez, por N coisas que podem acarretar, por exemplo, uma síndrome do cólon irritável, que hoje cada vez é mais comum. Então tudo isso pode ser evitado com essa ciência, com esse conhecimento tão fantástico chamado Ayurveda, que basicamente nos dá tantas diretrizes, tantas ferramentas importantes, fáceis, acessíveis, baratas, para que nós possamos ter de uma forma preventiva a alimentação, para que nós consigamos otimizar a seleção dos nutrientes que nós precisamos para fazer a manutenção daquilo que nós somos feitos. Uma das minhas alunas, que inclusive ela é médica, ele é homeopata, ela me explicou uma vez exatamente esse processo, já que eu não sou médico, sou apenas terapeuta. Ela me explicou exatamente esse processo, que o organismo entende que está sendo invadido, que está tendo realmente uma revolução muito grande, e é claro que todas as nossas defesas, elas são mobilizadas. Recentemente eu estava lendo um artigo, e eu vou disponibilizar ele aqui embaixo, um artigo bastante sério, que foi feito por duas doutoras da USP, da Universidade do Estado de São Paulo, essa instituição tão respeitada que nós temos aqui no Brasil. E eles falam exatamente como reage o corpo, especialmente o fígado e o pâncreas, quando nós temos uma dieta que ela é muito equiparada em gordura e açúcar. O que acontece nas nossas células, no nosso metabolismo, o processo de envelhecimento e este que eu falei que é o quadro inflamatório. É muito importante você perceber. Nós falamos no outro vídeo, né, sobre orgânicos e sobre naturais. Você que está em Portugal, né, nós chamamos aí de biológicos ao invés de orgânicos. É o mesmo conceito. O importante é que nós possamos levar este conceito de Ayurveda a qualquer local, certo? Nós não vamos tirar a Índia e colocar dentro de Lisboa ou dentro de São Paulo, mas nós pegamos este conceito e vemos como é que
é possível essa aplicabilidade dessa ciência milenar nos dias de hoje, aonde nós temos um grau de toxicidade, opções cada vez mais difíceis de serem naturais, porque elas fazem muitas escalas até chegarem, né, à nossa mesa. Então, como é que a gente consegue ter uma parametrização, uma escolha consciente daquilo que nós estamos ingerindo? Eu, certamente, né, porque o tema é muito vasto, num próximo vídeo eu vou estar falando para vocês sobre alimentos, sobre lista de alimentos que não podem estar juntos no mesmo prato. Por exemplo, rapidamente, eu sou gaúcho, né, nasci no Rio Grande do Sul, embora eu estou há muitos anos rodando por aí, viajando para vários lugares. É muito comum no Rio Grande do Sul nós termos uma saladinha de tomate e pepino. Não tem nada de errado contra o tomate, muito menos contra o pepino. Mas quando os dois se reúnem no mesmo prato, eles passam a ser alimentos antagônicos, certo? Da mesma maneira, se você fizer uma salada de frutas, por exemplo, olha só que coisa inocente num país tropical como o Brasil, né? Nós fazermos uma salada de fruta. Se nós tivermos uma mistura muito grande de frutas ácidas com frutas mais doces, isto já passa a ser um alimento que ele é antagônico, ele é viruda rara, é algo que não é concebido como nutriente dentro do nosso processo metabólico. E isso fará com que haja, em algum momento, em alguma intensidade, um desgaste do nosso tubo digestivo pelo excesso de ácido que é produzido para tentar entender o que é essa mistura e rotulá-la como nutriente ou como expurgo. Tá bom? Como eu falei para vocês, esse é um tema muito vasto e outras vezes, sem querer me tornar repetitivo, eu vou estar falando aqui sobre alimentação, tá bom? Então eu deixo um abraço aqui a todo mundo que está nos seguindo. Esses são os nossos primeiros vídeos aqui do canal. Nós vamos daqui a pouco começar a fazer algumas entrevistas também com pessoas bastante importantes dentro da prática de Ayurveda, daquelas pessoas que têm um convívio maior conosco também, para mostrar o seu testemunho de como a Ayurveda entrou na vida delas, certo? E o pessoal de Portugal, eu deixo meu abraço, estou com saudades, em breve estaremos juntos. Até lá!